Olá amigos, sejam muito bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje iremos continuar a falar das mentiras climáticas. Mas para percebermos o porquê que elas são mentiras, vamos pedir a orientação de Deus. E o Pai que habita nos altos céus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que sempre nos dás em perceber o que se passa à nossa volta, em perceber qual é a direção que este mundo está a tomar, uma direção que na realidade está indo ao encontro do abismo. Então, Senhor, ajuda-nos a ter maneiras, Pai, de evitar essa caminhada ao abismo, percebendo o que está à nossa volta, mas também confiando cada vez mais em Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tal como prometido, este é o segundo vídeo desta saga, entre aspas, das mentiras climáticas. No último vídeo que vocês viram, vim expor-vos porque é que as alterações climáticas são uma mentira. Vimos que é tudo manipulado por tecnologia humana. E vocês podem perguntar-se, bom, mas é Deus quem tem o controle do tempo. É verdade, é Deus quem tem a última palavra. Mas se o homem decide pecar, Deus não impede essa decisão. Deus continua, 6.000 anos após o pecado, continua a respeitar o livre-arbítrio do homem. E então continua a permitir que ele faça coisas que causem dano a si próprio. Queria começar por ler convosco o capítulo 13 de Apocalipse, também ele um capítulo profético, que fala sobre os poderes que estão governando a Terra nestes últimos dias. Apocalipse, capítulo 13, no verso 9 e 10, diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Um apelo do Senhor Jesus. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, verso 10, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ora, vemos mais uma vez que, mais uma característica do povo escolhido de Deus, que ele tem fé e a paciência, ou seja, é um povo santo com uma grande fé desenvolvida e uma grande paciência. E porquê é que eles têm que ter esta fé e esta paciência desenvolvida? Porque vão muitos deles passar por cativeiro e muitos deles até poderão ser mortos, como diz aqui. Mas há aqui um pormenor neste versículo. E nós vamos hoje focar-nos na primeira parte, em que diz, se alguém leva em cativeiro irá. Queria começar por vos trazer uma notícia. E hoje vou falar-vos de cativeiro. De facto, estas alterações climáticas estão conduzindo a humanidade a uma espécie de cativeiro, a uma espécie de prisão. Uma coisa que já está orquestrada há vários anos atrás. De facto, este plano diabólico já estava orquestrado há vários anos atrás, como vos disse, mas foi preciso uma espécie de ensaio, foi preciso uma espécie de treino para perceber se este plano, que será implementado muito brevemente, os homens precisavam de perceber se este plano podia ir avante. Então qual foi, digamos, essa fase de treino que irá permitir o sucesso deste plano? Essa fase de treinos foi nada mais, nada menos do que a dita cuja pestilência 19, onde nós tivemos lockdowns, onde nós tivemos confinamentos, onde tivemos uma série de restrições que, por causa desta doença, que na realidade nem tão pouco matou tantas pessoas como eles dizem que mataram, ou que matou, na realidade toda esta panóplia, todo este circo, permitam que lhe chamemos assim, este circo, digamos, de confinamentos e de leis, apenas serviu de treino, de fase de testes para aquilo que as alterações climáticas irão proporcionar. Então vemos que a pestilência foi apenas um ensaio, vemos que foi tudo apenas uma coisa quase que construída. Quer dizer, a pestilência tão depressa apareceu como desapareceu e agora ninguém mais ouve falar nela. Parece estranho. Enfim, de repente chegou a guerra da Ucrânia e a guerra da Ucrânia veio para as pessoas também permitirem, não só, mas permitiu às pessoas esquecer um pouco a pestilência.
para limpar um pouco a mente e ocupar a mente das pessoas agora com outra coisa, fazê-las esquecer os problemas que elas passaram por conta dessa mesma doença. Quero-vos trazer uma notícia, que esta notícia vem da Índia, e diz o seguinte: Nova Delhi fecha escolas e cogita lockdown por causa da poluição extrema. E esta notícia é datada de novembro de 2021, já não é recente, ou seja, já naquela altura, em pleno problema, digamos, da pestilência, já estava em marcha esta questão de confinamentos climáticos. Vemos também, e aqui outra notícia, esta vez vem, digamos, dos Estados Unidos, não é? Ela diz: a China e a Índia participam no lockdown climático ou só a América? É uma pergunta que deixa. Ou seja, será que será que é só a China e a Índia? Ou a América também irá participar deste lockdown climático? Diz também a notícia que o lockdown climático ditará o fim da carne vermelha e limites ao uso de veículos. Está em inglês. Isto pela Fox News. Meus queridos, esta falácia climática, chamemos-lhe assim, vai-nos trazer uma série de restrições. A primeira são os lockdowns. E nós já vamos perceber como é que eles vão funcionar. Na pestilência trancaram-nos em casa. Viram que resultou? Ótimo. Agora vão continuar a fazê-lo. Agora inventaram uma outra questão. E vemos que não só vão nos roubar a liberdade, como nos vão roubar o quê? Como diz aqui nesta notícia, os lockdowns climáticos ditarão o fim da carne vermelha. Estamos a falar, não é só de carne vermelha, porque sim, alguns famosos lembraram-se de dizer, nomeadamente o Bill Gates, lembrou-se de dizer que as vacas afinal são responsáveis por um X% da poluição no planeta. Como se nunca tivesse havido vacas até aqui. Parece que as vacas apareceram para aí no século XX e de repente começaram a poluir o planeta. Enfim, amigos, é um circo. Então vemos que esta crise climática está-nos a querer roubar também os alimentos. Como viram no vídeo anterior, eles estão provocando secas, à conta desta dita crise climática, provocando secas em vários lados, destruindo a agricultura, e cheias no outro lado, também destruindo a agricultura. Porque sim, quando nós queremos atacar uma população ou um país, como é que nós enfraquecemos essa população ou esse país? Claro, não é entrando com o exército e força, não é assim que se faz. Eles sabem bem como fazer as coisas. Eles enfraquecem o abastecimento alimentar, enfraquecem a produção agrícola, e assim conseguimos enfraquecer um país inteiro. De facto, esse é um plano também já muito velho, que data também já de meados do século XX, com os regimes comunistas. Mas adiante. Então, vemos que a comida vai-nos ser racionada porque não vai haver comida por causa das alterações climáticas. A liberdade vai-nos ser racionada porque se nós saímos de carro, então vamos poluir o planeta. Que já disse isto aqui antes, meus amigos, nós temos que deixar o nosso carro em casa, mas os famosos andam de aviões particulares e em carros caros e por aí fora. Bom, eles não têm que fazer restrições, talvez os aviões deles e os carros deles funcionem com água e não poluam o planeta. Enfim, outra medida climática que eles querem implementar são as chamadas cidades de 15 minutos. E como é que funcionam estas cidades de 15 minutos? Esta 15-minute city, como se diz em inglês. Eles criaram, digamos, este conceito onde as pessoas não se podem deslocar, a partir da sua área de residência, não se podem deslocar acima de um raio de 15 minutos da sua casa. Ou seja, eles irão descentralizar alguns dos serviços essenciais, irão espalhá-los pelas cidades, de forma a que as pessoas possam deslocar-se, caminhar apenas durante 15 minutos, e é o limite máximo, para usufruir desses determinados serviços, seja os quais forem. Então, assim já não terão que usar o automóvel.
Então essas mais umas restrições que estão em marcha. Reparem, o livro do Apocalipse disse-nos que se alguém leva em cativeiro irá. Irmãos e amigos, os lockdowns e os confinamentos, será que não são um cativeiro? Será que nos mantiveram cativos em casa? Será que não nos restringem a liberdade? Ou será que cativeiro para vocês é apenas ir parar à prisão estadual e ficar lá atrás das grades? Há muitos tipos de prisões hoje em dia. E a nossa própria casa, eles querem transformar a nossa própria casa numa prisão. Imaginem pessoas que vivem em apartamentos, como aconteceu durante a pestilência. Pessoas que, de repente, viram-se privadas de ir ao supermercado, viram-se privadas de ir passear na rua, viram-se privadas de levar o seu animal a passear também, quer dizer, viram-se privadas de um monte de coisas e viram-se fechadas dentro de 4 paredes, dentro de um apartamento a não sei quantos andares de altura. A única coisa que podiam fazer era vir à janela. E mesmo assim, talvez de máscara, porque às tantas a pestilência tinha asas. Bom, amigos, aqueles que levam as pessoas em cativeiro, como diz Apocalipse, em cativeiro eles irão também. Eles pagarão caro por isso. Porém, ainda não é tempo deles sofrerem. Ainda é tempo deles nos fazerem sofrer a nós. Mas há uma medida para isto. Já vos vou trazer qual é ela, para nós evitarmos tudo isto. Quero trazer-vos também outra notícia que prova que este plano já não é novo. Este plano das cidades de 15 minutos, ele tem apenas aparecido agora, digamos, tem vindo à baila, tem vindo em voga agora este plano das cidades, este 15 Minute City, mas ele já tem alguns anos. Olhem comigo esta notícia. Diz-nos que esta expressão, cidades de 15 minutos, tem sido muito citada, mas não haverá melhor que o seu inventor para explicá-la. Foi Carlos Moreno, um urbanista especialista em sistemas complexos, colombiano, a viver em Paris há mais de 20 anos, professor na Sorbonne, uma escola, quem cunhou o termo em 2016. Mais tarde, a ideia foi adotada pela Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que ganhou o segundo mandato com esta medida. E então podemos ver aqui, digamos, estas desenhos, o logotipo, digamos, da sua campanha, que diz em francês, fazer de Paris uma vila de um quarto de hora. Meus queridos, vocês, como puderam ver na notícia, este termo já foi, digamos, criado em 2016. Já estamos a falar há sensivelmente 7 anos atrás, que este termo foi criado. Reparem, as coisas não são novas. Antes de haver pestilência, antes de haver esta inflamação das alterações climáticas, embora já se tenha falado há alguns anos, mas antes de haver toda esta inflamação, o plano já estava orquestrado. O plano já estava traçado. Tudo estava preparado para pôr em prática na altura correta. Então, esta gente quer nos levar em cativeiro, quer que nós tenhamos trancados em casa ou simplesmente andando ali à roda, presos com uma trela, parece um cão preso à casota com uma trela. Meus queridos, se os homens inventaram automóveis e aviões, é para nós usufruirmos deles. E se até agora as coisas têm funcionado, não é por haver meia dúzia de tempestades ou uns incêndios, porque isso sempre houve, que na realidade as coisas têm que mudar drasticamente desta maneira. Meus queridos, reparem, vocês não têm que passar por isto. Embora muitos dos que me ouçam são parte do povo santo, não têm que passar por isto. E sabem qual é a solução para este problema? Eu trago-vos a solução. De facto, este canal já vos deu a solução antes. A solução passa por sair das cidades e adquirir um terreno no campo e fugirem desses lugares enclausurados, onde vocês estão presos, e adquiram um terreno no meio da natureza, o mais longe possível, pelo menos, das cidades. Mesmo que, à semelhança do que aconteceu com a pestilência, mesmo que venham novos confinamentos, pelo menos vocês podem sair e passear pelo mato, vocês podem sair e respirar ar puro. Vocês podem trabalhar na vossa terra, fazer exercício físico, mesmo num estado de confinamento, vocês podem colocar os 8 remédios naturais. Vocês podem colocar em prática um bom estilo de vida saudável.
Eu sou testemunha disso, amigos. Deixem-me dar-vos muito rapidamente o meu testemunho. No tempo da pestilência, quando havia os confinamentos, muitas pessoas estavam trancadas em casa. Graças a Deus eu já tinha tido, desde 2019, que eu fiz a minha opção de viver para o campo, e enquanto muitas pessoas estavam trancadas, eu andava livremente, andava a pé e até andava mesmo de automóvel por determinados lugares, no meio do monte, no meio da natureza, pude fazer quase que a minha vida normal, enquanto o mundo estava parado. Meus queridos, este é um conselho que vos dou. Saiam das cidades o quanto antes, porque estas medidas serão adotadas ainda este ano de 2023. Saibam que o presidente norte-americano, não trouxe aqui essa notícia, já a li, mas por acaso não a trouxe, o presidente norte-americano Joe Biden irá declarar emergência climática nos Estados Unidos da América nos próximos dias, nas próximas semanas. Portanto, um conjunto de restrições começará nos Estados Unidos da América, muito devido às coisas, aos catástrofes que ele tem tido lá para aqueles lados. Portanto, não vai demorar muito a que esse cancro se espalhe ao resto do mundo. Já agora deixem-me dar-vos também uma à parte. Todos vocês se lembram, leram na Bíblia, como é óbvio, aqueles que conhecem e mesmo aqueles que, digamos, que não estão muito familiarizados, já ouviram falar nas pragas de Deus, nos juízos de Deus. Quando o povo de Israel estava preso no Egito, e esteve preso durante cerca de 400 anos na terra do Egito, chegou a um ponto que Deus quis tirá-los do Egito para fora. Já chega de escravidão, já chega, digamos, como diz Apocalipse, já chega de cativeiro, já chegava de mortes. Então, esta profecia de Apocalipse 13 também se cumpriu naquela época, no tempo do povo de Israel, no Egito. E ela cumpriu-se como? Reparem, vocês já ouviram falar das pragas que caíram no Egito? 10 pragas. Reparem, elas foram ou não foram alterações climáticas? Foram ou não foram violentas alterações climáticas? Mas desta vez trazidas por quem? Não pelo homem, mas pelo próprio Deus. De facto, aquelas alterações climáticas que aconteceram naquela altura, elas confinaram-se apenas à terra do Egito, porque o alvo daquelas alterações era o Egito, para ensinar determinadas lições àquele povo, para ensinar aquele povo egípcio de que tinha que parar, digamos, de castigar e de aprisionar o povo de Deus. Porque sim, o faraó egípcio, para quem conhece a história e para quem não conhece, o faraó egípcio não queria deixar sair o povo de Deus, porque eles eram hábeis com as mãos, e faziam muita falta aos egípcios para edificar muitos monumentos, como por exemplo as pirâmides que temos hoje. As pirâmides de Gizé e a Esfinge e tudo mais foram edificadas pelo povo hebreu. Se não sabiam, ficam a saber. Mas o povo, os egípcios não queriam deixar sair. Então Deus lhes estendeu a sua mão e enviou 10 pragas, 10 tipos de alterações climáticas. Foi algo avassalador. A Bíblia também prediz, no mesmo Apocalipse, que está reservado para os seres humanos dos últimos dias, para aqueles ímpios, para aqueles homens devassos, para aqueles homens que vivem na iniquidade, onde a imaginação dos seus pensamentos é má continuamente. Para essas pessoas está reservado pragas. E sabem quais vão ser essas pragas? Exatamente, meus queridos, alterações climáticas. Portanto, os homens dizem que estamos passando alterações climáticas, dizem que isto é muito grave, que estes incêndios e inundações são coisas muito graves. Então esperem eles verem o que é que são alterações climáticas, as verdadeiras alterações climáticas, quando Deus começará a derramar as suas pragas sobre eles. Aí eles vão provar do seu próprio veneno. Querem destruir o planeta, querem destruir, digamos, este planeta, este lugar que Deus edificou. A mesma Bíblia também diz, agora não tenho aqui o verso, mas a mesma Bíblia diz também que o Senhor diz que é tempo de destruir aqueles que destroem a terra. O Senhor vai destruir aqueles que destroem a terra. Está profetizado, meus queridos. Todos aqueles que foram responsáveis por destruir o planeta, por atear fogos, por fabricar novas tecnologias geoclimáticas para mudar o clima, todas essas coisas graves, esses homens vão ser responsabilizados por Deus e essas pragas vão cair em cima deles. Até eles vão perceber realmente o que é que são as verdadeiras alterações climáticas.
Mas nós não temos que sofrer, meus queridos. Saiam das cidades o quanto antes. Adquirem as vossas terras no campo. Se vocês tiverem alguma dúvida, contactem comigo, têm os comentários, têm o meu e-mail na descrição, falem comigo, eu posso vos ajudar, aconselhar-vos, para que na realidade também a vossa jornada possa ser um pouco mais facilitada. Mas não procrastinem essa decisão, tomem-na o quanto antes, porque as coisas acontecerão muito, muito rapidamente. No próximo vídeo vou-vos trazer então a solução, o qual é o âmago, o pico, digamos, onde é que vai levar esta crise. É verdade, como falei no vídeo anterior, ela culminará da vinda do falso Messias, mas antes disso, esta crise climática foi feita com um propósito muito, muito especial. E não são apenas os confinamentos. No próximo vídeo vamos analisar isso. Até lá, fiquem com Deus e muito obrigado.